Os hospícios organizacionais são as empresas que estão sem direcionamento, as empresas que não têm líderes preparados, as empresas que focam só no resultado a qualquer custo, mas esquecem das pessoas. Esse é o maior impacto. Eu acredito muito no meu método, eu trago isso com muita profundidade, que existe uma lógica. Pessoas, processo, resultado. Não inverta a ordem, porque quando inverte a ordem, gera hospício organizacional. Porque se é simplesmente o resultado por ele só, o que acontece? As pessoas se desgastam, as pessoas adoecem. Por isso que a gente vê tanto hospício por aí. E o nosso trabalho é justamente em promover mais saúde para os líderes, mais saúde para as empresas, através da tomada de consciência, através de técnica, de instrumentos científicos que nós inserimos em todo o nosso método. Essa é a nossa causa. E eu decidi trabalhar justamente desenvolvendo líderes porque eu, Vanusa, na minha história, eu trabalhei em um lugar que eu me sentia dentro de um hospício. Eu tive uma liderança extremamente tóxica e eu não julgo essa líder. Essa líder precisava de preparo. Essa líder que realmente na época me deixou doente, foi um dos motivos que eu decidi trabalhar com a psicologia organizacional, com o desenvolvimento de liderança. Mas essa líder, nossa, através das ações, das inseguranças dela, ela conseguia deixar todo o nosso time adoecido. Então a minha causa, ela tá muito aí, em ver menos hospícios, porque eu já vivenciei. Eu decidi que eu queria ser psicóloga quando eu tinha 12 anos de idade. Nunca foi uma dúvida para mim em relação à minha carreira. E nessa época que eu tive essa líder que foi tão despreparada como eu falei agora, eu me questionei. Será que eu escolhi a profissão certa? Será que eu não deveria fazer outra coisa? Então, olhem o que um líder despreparado ele gera. Ele gera dor, ele gera insegurança, ele gera adoecimento. Nessa época, eu entrei quase em depressão. Cheguei a tomar medicação de mal que eu fiquei, porque eu me sentia totalmente chateada, desqualificada, porque eu tive uma líder que gerou, praticamente um hospício. Então, essa é a minha grande causa, ver mais saúde, menos hospícios nas empresas através de preparo, sem julgamento, e sim com a tomada de consciência. Se você se reconhece nesse conceito que eu trouxe agora e entende que a sua empresa está nesse lugar, está um verdadeiro hospício organizacional, tem jeito? Claro que tem jeito. Como, Vanus? Através da tomada de consciência, através do preparo dos líderes. Eu acredito muito, isso é um valor que todos nós saímos de casa para acertar. Eu, você, a empresa que você trabalha também quer acertar. Todos querem. Mas por que não acertam? Porque não aprendem essas coisas na faculdade, não se preparam, não têm acesso a essas metodologias. Porque as pessoas acham que é simples liderar pessoas, mas não é simples. E eu falo porque sou uma especialista nisso, trabalho há 23 anos ajudando líderes, sou psicóloga de formação, então eu sei que desenvolver pessoas é complexo, mas não precisa ser complicado. É um processo complexo, mas ele não precisa ser com dor. Através do método, a gente consegue transformar, ressoar, impactar a vida das pessoas sem gerar hospício, trazendo mais saúde para as empresas. E eu digo mais, quando você tem uma dor, o que você faz? Você vai no especialista. Da mesma maneira, é o meu trabalho. Nós somos especialistas em formar lideranças. Então, sim, se a sua empresa está nesse lugar, está em sofrimento, não consegue formar pessoas, sente esse estresse, esse adoecimento, existe sim jeito, existe método, e para isso que nós estamos aqui, para poder ajudar a sua empresa através dessa formação tão profunda, consistente e voltada para o resultado, que é o nosso método das 3 esferas da liderança. Dentro do nosso método de trabalho, nós trabalhamos a esfera intrapessoal, interpessoal e gestão. Por isso que dá tanto resultado, porque muitos cursos só trabalham a esfera de gestão, ou seja, só trazem o ferramental da liderança, que é importante? Claro que é importante, mas eu também preciso trabalhar a esfera interpessoal. O que é isso? Eu na relação, eu com o outro. Como que eu lido? Como que a minha comunicação ela é violenta? Eu sei dar feedback, eu sei gerir conflitos, mas mais importante do que a esfera interpessoal e a esfera de gestão é a esfera
intrapessoal. É quando eu curo as minhas tranqueiras, é quando eu olho para trás, eu olho para a minha história, eu honro a minha história, eu entendo o porquê que eu sou do jeito que eu sou. Muitos líderes são agressivos e não é do nada, eles não caem de paraquedas, sou um líder agressivo. Quando eu atendo as pessoas, eu vejo que tem uma história. E o pai dessa pessoa foi agressivo, ou a mãe dessa pessoa, e o avô, e o bisavô, e lá para trás no sistema, só piora. Então a gente também trabalha nesse viés mais profundo nas nossas formações, que é a esfera intrapessoal. E aí eu uno toda a bagagem que eu tenho como psicóloga, como consteladora sistêmica, como gestora de RH, como empresária que atua há 23 anos ajudando líderes, sim, e desenvolvemos esse método que se chama as 3 esferas da liderança e entregamos através dos nossos produtos, através das nossas formações.